Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fabi Zanini e dentro de alguns instantes nós vamos iniciar a leitura da parte 2 do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, de William Douglas e Rubens Teixeira. Mas antes quero te convidar para se inscrever aqui no canal, já ativar o sininho para que sempre que tiver vídeos novos no canal você possa ser avisado, notificado. Também quero te convidar para deixar o seu joinha. Se você quiser compartilhar esse vídeo com mais pessoas, certamente ficarei muito agradecida. E também que se caso você venha a gostar do meu trabalho e desejar contribuir com ele de forma espontânea, basta ler a descrição desse vídeo. É muito importante também destacar que a partir do momento do início da leitura, a tela ficará escura para o seu melhor conforto. Sendo assim, te convido a se preparar para esse momento de leitura. Relaxe, respire profundamente, sinta-se confortável na sua poltrona, se preferir, deite em sua cama, sinta-se o mais confortável possível, porque neste momento a leitura irá começar. Parte 2. As leis do sucesso. As leis da sabedoria, a lei da oportunidade. Vosso Pai que estás nos céus, faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 44, 45. A lei da oportunidade diz que todas as pessoas terão, ao longo da sua trajetória, oportunidades para melhorar de vida. Isso significa que, apesar de sermos afetados pela nossa origem social e econômica, pelo acesso à educação, pela cultura e formação social e familiar, todos podemos mudar nossa história. Se estamos satisfeitos, claro que não precisamos fazer nada, mas, se não estamos, temos a possibilidade de alternar nossa rota. Essa lei não promete que as oportunidades serão iguais, mas que todos terão sua cota de oportunidades. Não podemos ser simplistas e dizer que todo mundo terá as mesmas chances. Não basta escolher ser rico ou bem-sucedido e pronto. Essas conquistas dependem de uma série de circunstâncias, algumas atreladas às nossas escolhas, outras à situação do nosso país e do mundo. Contudo, qualquer que seja a situação, sempre haverá algo a ser feito para progredir. A felicidade, como muitos já disseram, não decorre das circunstâncias, mas de como você reage a elas. Na vida, é preciso lidar tanto com fatores ponderáveis quanto com imponderáveis. E o melhor que se tem a fazer é saber usar as oportunidades que surgem pelo caminho. Ou seja, o que conta, no final, não é a quantidade de chances que você teve, mas aquelas que de fato aproveitou. Por isso, não adianta reclamar que fulano ou beltrano tem mais sorte do que você. Isso não muda a realidade. Precisamos jogar as cartas que temos nas mãos, partir de onde estamos para o ponto aonde queremos chegar, pagando o preço de tempo e esforço que qualquer processo de mudança exige. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Eclesiastes 9, 2. No jogo da vida, emocionante, misterioso e sempre surpreendente, tudo acontecerá a todos mais cedo ou mais tarde. Nem sempre é o mais forte que vence, nem o mais inteligente que enriquece. Veja o que diz o rei Salomão. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Eclesiastes 9, 11. Não estamos avaliando aqui se isso é justo ou não, só precisamos entender suas implicações práticas. Quem vencer a corrida ganhará a medalha. Quem vencer a batalha ficará com a riqueza.
Assim, o sucesso será de quem souber, quando chegar sua hora e sua chance, aproveitar bem as oportunidades. Jesus também falou sobre essa lei espiritual. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24, 27. Note que a chuva, os rios e os ventos vêm para todos, mas alguns possuem bases e estruturas sólidas, outros não. Alguns suaram a camisa para furar a pedra e fazer fundações mais seguras. Outros fizeram a opção mais fácil de construir na areia, fruto da lei da semeadura, que afirma que colhemos o que plantamos. Uns investiram na solidez e obtiveram a segurança. No entanto, a lei da oportunidade funcionou à perfeição, pois todos tiveram a chance de construir e a chuva também veio para todos. Esses ensinamentos de Salomão e Jesus alertam que as intempéries, as crises, as calamidades, as oportunidades, as mudanças de cenário atingem a todos. Contudo, algumas pessoas têm uma base emocional, intelectual, financeira e de relacionamentos para suportar as tempestades do mercado, e outras não. O sol nasce para todos e a chuva cai em todos. Uns se preparam, outros não. E você? Está pronto para lidar com as surpresas da vida? Você já ouviu alguém dizer que o sol nasce para todos, a sombra não? É uma afirmação interessante, pois só se beneficia da sombra quem aprendeu a lidar com o sol, ou seja, quem fez por merecê-la, montou uma barraca ou construiu um telhado. Até mesmo para buscar abrigo debaixo de uma árvore, é necessário se mexer e ir até onde a sombra está. No começo do século XX, o empresário americano Andrew Carnegie contratou Napoleão Hill para pesquisar sobre denominadores comuns das pessoas de sucesso. Will era bem jovem e passou 20 anos debruçado sobre a vida dos homens de maior sucesso da sua época, tendo estudado mais de 16 mil pessoas ricas e poderosas em busca do que elas tinham em comum. Entre os estudados estavam os 500 milionários mais importantes da época, como Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Henry Ford, Elma Gates, Theodore Roosevelt, George Eastman, Woodrow Wilson e John Rockefeller. O resultado desse fantástico trabalho foi apresentado em 1928, servindo de base para o seu primeiro livro, A Lei do Triunfo, lançado no mesmo ano. Antes da publicação, a obra foi submetida à análise de banqueiros, comerciantes e professores universitários, a fim de que verificassem se era necessário corrigir ou eliminar informações sem base prática, científica ou econômica. Nenhuma modificação foi proposta. Considerado um tratado sobre formação de líderes, o livro reúne as leis que as pessoas de sucesso seguiam consciente ou inconscientemente. Logo no início da sua obra, Will conta uma história sobre o jovem pastor Gonçalves, que anunciou nos jornais de Chicago que daria o sermão. O que eu faria se tivesse $1 milhão? Curioso, o rei dos frigoríficos, Philip Armour, decidiu ouvir o sermão, no qual o pastor traçou o plano de uma grande escola técnica, onde os jovens aprenderiam a vencer na vida por meio do desenvolvimento da habilidade de pensar em termos mais práticos do que teóricos. A conclusão da história é muito interessante. Depois do sermão, o Sr. Armour disse-lhe: acredito que seja um jovem capaz de fazer o que diz. Vá ao meu escritório amanhã cedo e eu lhe darei $1 milhão que precisa. Há sempre fartura de capital à disposição dos que podem traçar planos práticos para serem levados a efeito. Pode acontecer que uma pessoa não goste do trabalho que faz. Há 2 meios de livrar-se de tal ocupação. Um é tomar pouco interesse por ela, procurando apenas produzir o bastante para passar. Bem depressa encontrará uma saída, pois os seus serviços deixarão de ser procurados.
O outro meio, e o melhor, é tornar-se uma pessoa tão útil e eficiente nesse trabalho a ponto de atrair a atenção favorável dos que têm o poder de promovê-la para uma função de maior responsabilidade e que seja mais do seu agrado. Não é preciso procurar muito longe a oportunidade. Podemos encontrá-la justamente no lugar onde nos encontramos. Em suma, as oportunidades existem. O sol nasce para todos, mas nem todos o aproveitam. Os que o fazem têm mais chance de alcançar seus sonhos. 2 homens olham pela mesma janela, um vê a lama, o outro vê as estrelas. A lei da sabedoria. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. Provérbios 13, 14. A sabedoria é a base para se chegar ao sucesso. É a inteligência organizacional, estratégica, financeira para decidir o que se quer e como chegar lá. Com ela podemos escolher as sementes a lançar e estabelecer as causas certas para ter os efeitos desejados. Não estamos tratando aqui da inteligência como habilidade de lidar com as abstrações ou se sair bem em testes de memória ou de cálculo, e sim com a capacidade de se adaptar em busca da felicidade. Nesse sentido, ela é praticamente sinônimo de sabedoria, que é saber o que fazer, quando, como, onde e por quê. Afinal, existem pessoas de alto QI, quociente de inteligência, com raciocínio ou memória prodigiosos, mas que não têm sabedoria para viver. Neste contexto, quando falamos de inteligência, não estamos nos referindo apenas à inteligência emocional, mas a todo o conjunto. Essa inteligência maior, fruto de uma combinação de fatores, não é inata nem privilégio de gênios. Está disponível para todos e depende das opções que cada um faz. Você pode ser sábio. Basta querer e estar disposto a pagar o preço para obter conhecimento e para colocar sua inteligência em prática. O texto citado no início deste capítulo ensina que o melhor investimento a ser feito não é em ouro, prata ou pedras preciosas, mas em conhecimento. Em outra passagem, esse tema é retomado. Com sabedoria, edifica-se a casa, e com a inteligência, ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios 24, 3, 6. A busca da sabedoria precisa ser uma constante em sua vida e deve acontecer em 3 níveis ou degraus. O mais geral, que trata do saber, da sensatez e da instrução necessárias para fazer escolhas certas e saber se conduzir na vida. A competência profissional, que se refere especificamente a saber como trabalhar, o que exige inteligência e habilidade, e o conhecimento mais profundo, a intimidade com as áreas e as pessoas necessárias ao sucesso. O caminho para adquirir esses 3 níveis de sabedoria é desenvolver a capacidade de buscar o aprendizado, ou seja, a disposição e humildade para adquirir conhecimento, o que ocorrerá por meio do estudo da Bíblia e de outros bons livros, da experiência ou da orientação e treinamento de um mentor, coach, professor, amigo ou colega de trabalho. Você sabe que o mercado de trabalho é altamente competitivo, quase uma guerra diária. A Bíblia recomenda que sejamos prudentes, que busquemos conselheiros. Daí a importância do aperfeiçoamento contínuo para que, através dos conselheiros, que podem ser nossos livros, professores e colegas de trabalho, consigamos nos conduzir bem nessa guerra. Que conselheiros você tem seguido? Qual foi o último curso que fez? O último livro que leu? A última palestra que assistiu? Você se lembra da última ocasião em que pediu conselho a uma pessoa sábia ou recorreu a um coach? O primeiro degrau da sabedoria: saber que valores seguir. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eclesiastes 10:10b.
Este primeiro e importante degrau trata da sabedoria de um modo geral e mais filosófico, ou seja, saber o que se quer, fazer escolhas sobre o caminho a seguir e como buscar felicidade e equilíbrio. Tem forte relação com os valores que você elege para se guiar no cotidiano e orientar suas decisões e ações. Os valores equivalem ao guardrail, aquela mureta de proteção que ajuda o motorista a conduzir o veículo sem sair da estrada nem se acidentar. Ao evitar os pecados capitais e seguir as leis do sucesso, você estará adotando valores, isto é, guias que servem para mantê-lo no rumo certo. Se você já dirigiu à noite em uma estrada mal sinalizada, sabe do que estamos falando. Quantos acidentes acontecem por falta de iluminação e sinalização corretas? Muitos consideram que os valores éticos tiram oportunidades e a capacidade de competir no mercado. Mas o exemplo do guardrail é perfeito para demonstrar o contrário. Imagine um carro de Fórmula 1, correndo a toda velocidade. Se o piloto sair da pista, terá mais espaço, porém enfrentará a caixa de brita e outros obstáculos, podendo ficar preso ali e ter que abandonar a corrida. Falando em mercado, quem sai demais da pista e do traçado termina parando na caixa de brita moral, da imagem e credibilidade, quando não, na caixa de brita legal, como o Código Penal, o que faz perder tempo ou até a possibilidade de continuar na disputa. Em suma, nem sempre o atalho faz você chegar mais rápido a algum lugar. Nem sempre a liberdade total é positiva. Respeitar limites e regras, desde os de etiqueta até os da legislação vigente, representa um ganho de competitividade na linha do tempo. Os antídotos para os pecados capitais e a rigorosa aplicação das leis do sucesso funcionam como referenciais que ajudarão as pessoas a tomar decisões, escolher se irá para a esquerda ou para a direita e saber a hora de virar o volante quando uma curva se aproxima. Nosso sistema de crenças e valores é criado ao longo da vida, pela soma de nossas experiências pessoais e daquilo que nos é transmitido por nossos pais, e pela escola, a igreja, os amigos, as pessoas que admiramos. O meio social e a cultura na qual estamos inseridos também têm um grande poder de influência. Até mesmo os comerciais de TV contribuem, de forma lenta, gradual e imperceptível, para a construção daquilo em que acreditamos e apostamos. Nossos pensamentos, comportamentos e atitudes refletem nosso sistema de valores. Esses princípios direcionam nossas escolhas e, como decorrência lógica, definem não só os resultados que obtemos, como também nosso potencial para alcançar o que almejamos. Sempre podemos optar por seguir estes ou aqueles valores, obedecer ou não a estas ou aquelas leis. São as nossas decisões, sábias ou não, e seus desdobramentos que vão definir nosso destino. Segundo grau da sabedoria, saber trabalhar. Ide, aprender, Mateus 9,13. Sabedoria e competência são coisas distintas. Uma pessoa competente não é necessariamente uma pessoa sábia, e vice-versa. A confusão acontece por causa da seguinte definição de sabedoria: saber como fazer. Mas sabedoria é saber o que fazer. A competência reside no plano prático, ao passo que a sabedoria reside no plano filosófico. Uma pode estar próxima à outra, mas as duas não ocupam o mesmo espaço. Um médico pode ser muito competente para operar um doente, mas não ter sabedoria para lidar com o paciente. Assim, quando falamos sobre competência dentro da lei da sabedoria, queremos ir um degrau além. Saber viver é sabedoria, assim como saber trabalhar bem é ser competente. A competência exige inteligência e habilidade, sabedorias, bem específicas no sentido de saber trabalhar, fazer um serviço caprichado ou um produto de qualidade. Não basta trabalhar, é preciso trabalhar corretamente, ser eficaz, fazer um trabalho bem feito e que dê resultados. Ninguém suporta um serviço porco, sem apuro e em total descumprimento das normas técnicas. Também não é inteligente ficar enxugando gelo, ou seja, realizar um trabalho inútil que não dá qualquer retorno. Às vezes temos o trabalho burro,
Um exemplo, a pessoa que, em vez de providenciar um carrinho para transportar uma pilha de tijolos, faz inúmeras viagens carregando material nas mãos. Nosso objetivo deve ser realizar nossas tarefas da forma mais segura, eficiente e produtiva possível. Há vários exemplos de profissionais ruins, como o incompetente que não sabe como trabalhar e o preguiçoso que pode até saber fazer, mas não quer se esforçar. Um erro comum é tentar se livrar de qualquer forma da tarefa, deixando para o chefe ou para algum colega o encargo de consertar ou refazer o trabalho. A combinação da sabedoria / inteligência com a disposição de realizar um ótimo trabalho torna a pessoa um tipo raro de profissional, o que lhe dá uma grande vantagem competitiva. Saber trabalhar com habilidade. Existe um grau de maestria que algumas pessoas desenvolvem, tornando-se exímias no que fazem. Várias expressões estrangeiras são empregadas com frequência no mundo dos negócios para transmitir essa ideia. É aquela história da cozinheira que sabe como mexer a colher. Não adianta dar uma receita de bolo para a pessoa se ela não tem um mínimo de intimidade com a cozinha. Assim como, se você deixar uma mula em uma loja de cristais, quanto mais motivada e trabalhadora ela for, pior. Já deixamos para trás a fase em que bastava ter energia e disposição. Estamos tratando agora de produtividade, qualidade e eficácia. Precisamos de resultados. Mas será que a Bíblia diz isso? Vejamos as diferentes traduções de Provérbios 22 e 29. Você já observou um homem habilidoso com seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. Vês tu a um homem perito na sua vocação? Esse não assistirá perante homens obscuros. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de oposição inferior. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Quem sabe trabalhar bem, é hábil, perito, diligente, irá para o topo. Trabalhará para os reis, para os melhores, para os que remuneram melhor. O estudante hábil, perito, diligente, tirará as melhores notas, conseguirá as melhores bolsas, passará nos melhores concursos e seleções. Se você é um vendedor, marceneiro, professor, executivo, seja diligente no que faz, um perito, e será colocado entre os reis, vai trabalhar para gente grande, vai melhorar de vida. É a regra. E é simples assim. Seja muito bom naquilo que faz. Como fazer seu trabalho com perícia e diligência? Adquirindo sabedoria. Você pergunta aos outros como deve fazer o seu trabalho? Ou as pessoas que costumam perguntar a você como fazer algo? A primeira pessoa a ser promovida, ou a última a ser demitida, é aquela que, em geral, sabe responder às perguntas sobre o que fazer, como, quando, onde e porquê. Quem sabe exercer bem o seu ofício, mais cedo ou mais tarde se destacará. Caso contrário, nada irá acontecer. A tendência será continuar no mesmo lugar, marcando passo, correndo o risco de ir de mal a pior. Um belo exemplo de quão prestigiado será quem é competente está em 1 Reis 7, 13 e 14, que descreve o cuidado de Salomão para construir sua casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Quando você é competente e sábio, as pessoas vão atrás de você. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva inteligência achará o bem. Provérbios 19, 8. O terceiro degrau da sabedoria. Intimidade. Conhecer a fundo sobre o que interessa saber. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Provérbios 27, 23. Quando a Bíblia recomenda conhecer o estado das ovelhas, está se referindo a um grau de saber mais profundo a respeito dos outros ou de alguma coisa. John Haggai, autor de Seja um Líder de Verdade, conta a história de um empresário americano que queria fazer negócios na Indonésia. Ao chegar ao país,
alugou um ótimo espaço no business center do aeroporto, ligou para um importante empresário local e deixou o seguinte recado: aluguei uma sala VIP no aeroporto, venha me encontrar e traga sua esposa. Vamos falar de negócios. Temos até às 17h30, quando sai o meu voo para Sydney. Por falta de pesquisa, ou seja, por falta de sabedoria, no caso, de intimidade com a cultura local, esse empresário cometeu ao menos 4 erros. Primeiro, o protocolo da Indonésia é ir ao encontro da pessoa com quem se quer fazer negócios e não mandar que ela venha até você. Segundo, pelos costumes locais, não se convida a família para reuniões de trabalho. Terceiro, não se considera educado falar de negócios no primeiro encontro. Quarto, falar que o encontro tem hora para acabar é considerado ofensivo, como se quisesse dizer: minha agenda vale mais que a sua. Estamos diante de falta de sensibilidade cultural, claro, mas é um ótimo exemplo de como o fato de ignorar certas coisas gera problemas desnecessários. Você já se perguntou alguma vez quem é a ovelha que lhe interessa? Quem são as pessoas ou as coisas sobre as quais você precisa ter informações detalhadas? Você conhece as pessoas com quem lida? A empresa onde trabalha ou para onde gostaria de ser contratado? O negócio que quer iniciar? A sua ovelha pode ser as pessoas que você lidera ou que lideram você. A sua ovelha pode ser a empresa em que trabalha, não importa se você é o proprietário, o diretor-geral ou um simples funcionário. Não é porque a empresa não é sua que você pode se dar ao luxo de desconhecer seu funcionamento. E, se for o dono, maior ainda a razão para estar a par de tudo que é relevante. Se souber quem faz o papel de ovelha na sua vida profissional e se dedicar de coração a conhecer seu estado, estará no caminho certo para alcançar o sucesso. Há pessoas que vendem sanduíche na praia, mas não fazem as contas direito, de modo que trabalham para nada. Se somarem todos os ingredientes que precisam comprar, o preço da passagem para ir de casa até a praia e tudo mais, descobrirão que não estão ganhando dinheiro. E isso também pode acontecer com grandes empresas. Se o editor deste livro não calcular bem os custos de papel, gráfica, diagramação, revisão, direitos autorais, distribuição, frete, perdas, sem falar nos custos fixos da editora, pode ter prejuízo. Se o editor vender a R$20 um livro cujo preço de custo é R$21, quanto maior a venda, maior será o prejuízo. Há pessoas que não sabem quanto devem ao banco e outras que não anotam todas as suas dívidas com medo de encarar o tamanho real do problema. Como se isso ajudasse, quando que na verdade atrapalha. Há pessoas que compram um produto de forma parcelada, levando em conta apenas o valor da prestação, sem atender para os juros cobrados. Resultado, ao comprar uma geladeira ou um automóvel, pagando o equivalente a 3 desses bens, como pode alguém prosperar desse jeito? Em suma, a orientação bíblica é: conheça. Esta determinação consta dos conselhos contidos no livro de Gênesis. Dominai. Conheça o que você tem de fazer e como. Conheça as pessoas com quem precisa lidar, seus funcionários, seus chefes, seus clientes. Conheça a empresa onde trabalha, seus processos, seus produtos e suas necessidades. E conheça a fundo, intimamente. E depois de conhecer o estado das ovelhas e colocar o coração sobre o rebanho, veja a advertência feita no versículo seguinte: porque o tesouro não dura para sempre. Conhecer o estado de sua empresa também serve para saber a hora de mudar, de inovar, ou, se for o caso, até de fechá-la e partir para outra empreitada. É preciso conhecer o estado real da empresa, do mercado e estar com o coração no seu negócio, na sua carreira. A lei da visão. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Abacuque 2:2. O planejamento estratégico de qualquer empresa começa com missão e visão, que se referem ao propósito da empresa e a como ela se vê daqui a alguns anos, em que posição deseja estar e de que forma que quer ser reconhecida. A lei da visão diz que você precisa ter clareza sobre o que deseja para a sua vida. Qual sua missão,
sua razão de ser? Onde pretende chegar? Como quer ser conhecido? A escolha é sua. Você pode até mudar de ideia depois, mas é indispensável que defina esses conceitos para poder seguir em frente. Talvez, na sua profissão ou na sua carreira, você já tenha preparado ou lidado com um planejamento estratégico. Mas e na sua vida? Você já analisou qual sua missão, sua visão e seus valores? Já fez um estudo de suas forças e fraquezas? Das possibilidades e ameaças que tem pela frente? Alguns gostam de chamar a visão de sonho. Você pode chamar como preferir: visão, sonho, meta, objetivo, propósito. O importante é saber o que quer. Sem objetivos, não existe progresso. É preciso ter desejos, sonhos, planos. Se você tiver uma visão e de fato implementá-la, estará lançando as bases do seu sucesso. Quando definimos aquilo que almejamos, podemos estabelecer prioridades e equacionar nossos esforços. Como já dissemos, a vida tem várias dimensões: família, trabalho, dinheiro, amor, saúde, lazer e espiritualidade, cada uma com seu lugar e importância. Por isso, entendemos a prosperidade como a realização no conjunto dessas áreas. Sim, você pode ter sucesso em diversas áreas. Não estamos dizendo que é fácil, mas que é possível. E antes de tudo, você precisa saber onde quer chegar. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, disse que melhor é o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Provérbios 15:17. Isso mostra que o dinheiro, embora útil, não é o único medidor de sucesso. Se a pessoa investe demais em obter ganhos financeiros e esquece a família, está fazendo uma opção perigosa. Pare um instante e reflita. O que é sucesso para você? Você o encara como algo bom ou ruim? Ele é sua prioridade? Você acha que pode conquistá-lo? Que meios tem usado ou pretende usar para alcançar seus objetivos? Como você lida com o dinheiro? Quando a busca é séria, vale a pena fazer perguntas e buscar respostas. Independentemente do seu conceito de sucesso, você não poderá fugir dessa verdade. Ele não será alcançado sem um considerável grau de esforço e alguma disposição para correr riscos. Por fim, gostaríamos de dizer que sucesso e fracasso não devem ser usados para rotular as pessoas. Sucesso e fracasso se aplicam às situações e não aos indivíduos. São duas faces da mesma moeda, um retrato dos resultados obtidos até um determinado momento, consequência de um conjunto de escolhas e circunstâncias do passado. Consequentemente, novas escolhas, mentais e comportamentais, podem mudar sua realidade. É tudo uma questão de causa e efeito, ou, na linguagem utilizada por Jesus, de semear e colher. Imaginação. Nós somos feitos do tecido de que são feitos os sonhos. William Shakespeare. O requisito básico, o ingrediente essencial para desenvolver sua visão é a imaginação. Salomão diz: porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Você tem que descobrir sua missão e sua visão, mas para isso necessita de uma dose de sonho, coragem e ousadia. A ideia é que você pense fora da caixa. Seja essa caixa a timidez, o medo ou as limitações que você ou outras pessoas impõem aos seus sonhos. A imaginação constrói o mundo. O que a pessoa imagina, assim ela é. Imagine grandes feitos e você será grande. Imagine pequenos feitos e você será pequeno. Portanto, pense grande. Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Henry Ford. A lei do foco. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. 1 Coríntios 9:26. A visão é uma fotografia do futuro, mas para chegarmos até lá, é preciso focar no objetivo. Por isso temos a lei do foco. Aquilo que você foca,
aquilo a que dá atenção se expande. Jesus disse que onde a pessoa depositar o que é mais importante para ela, ali estará seu coração. E claro, onde estiver seu coração será a área em que irá se desenvolver. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12:34. Sêneca, um dos maiores célebres escritores e intelectuais do Império Romano, afirmou: se um homem não sabe a que porto se dirigir, nenhum vento lhe será favorável. Cabe a você focar uma meta, algo em que, de preferência, tenha uma boa possibilidade de se destacar por vocação ou preparo. Todos nós temos talentos e características que nos favorecem a ter mais sucesso em determinadas situações do que em outras. Ao contrário de pensar na distância que o separa de seus objetivos, procure se concentrar em uma mudança de performance. Siga as leis do sucesso e tenha absoluta certeza de que estará cada vez mais perto do que deseja. Lembre-se de que o tempo passa de qualquer maneira. Melhor, então, que ele avance com você evoluindo. Em um mundo que não para, no qual a mudança é a única constante, ficar estagnado significa ficar para trás. Então, nem que seja para se manter no mesmo lugar, é preciso algum movimento. Um dos modos de trabalhar seu foco é estabelecer planos de trabalho diários, semanais e mensais, além de outros semestrais ou anuais, e marcar na mente, assim como anotar no papel, no computador ou no tablet, onde você deseja estar ano que vem, daqui a 5, 10 ou 20 anos. Estudos demonstram que as metas registradas, seja no papel, seja em algum outro suporte, são mais fáceis de alcançar do que as guardadas apenas na memória. Uma sugestão é fazer uma lista diária, mesmo de coisas bobas. Cada tarefa realizada deve ser marcada com um tique ou um ok. Isso já proporciona uma sensação de dever cumprido. Quando não conseguimos concluir uma tarefa, a lista ajuda a ver o que faltou e a repensar os planos, até para decidir se aquela meta é realizável ou não. Esses checklists são ótimos para tudo, desde fazer compras no supermercado e arrumar uma mala antes de viajar, até organizar as matérias a estudar. Não desanime caso observe que não conseguiu fazer tudo e guarde as listas, pois daqui a 1, 5 ou 10 anos verá que os objetivos focados se realizaram, enquanto outros a que você não deu tanta atenção, mas que talvez também fossem importantes, não se concretizaram. Se você tiver medo do tamanho da empreitada, se tiver preguiça, se não estiver disposto, saiba que em 5 ou 10 anos você estará igual ou pior ao que é hoje, quando decidiu não se mexer. Aliás, provavelmente pior. Tudo o que depende de você deve ser feito da melhor forma a fim de garantir a continuidade do seu sucesso. Mexa-se. Ao tratar desse tema em palestras, eu, Rubens, costumo aconselhar: foque um objetivo em um prazo fixo. 5 anos é um bom ciclo. Se neste prazo você seguir princípios de sucesso, conseguirá medir uma considerável evolução. Se gastar tempo com supérfluos, certamente sofrerá os efeitos disso. Estabeleça suas metas pessoais e o prazo em que deseja cumpri-las. Esse é o começo da ação. Focar é sacrificar. A Bíblia fala de um negociante que procurava pérolas e que, ao encontrar uma de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 13, 45 e 46. Esse homem achou algo tão perfeito que fez o sacrifício necessário para realizar seu sonho. Esse trecho mostra a relação entre foco e sacrifício. Ninguém consegue se concentrar em algo se ao mesmo tempo não tiver coragem de sacrificar outras coisas. Do mesmo modo, Jesus disse que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Isso nos revela que toda obra, todo fruto, toda realização demanda algum tipo de sacrifício. Assim, tão importante quanto saber o que você quer e colocar esse objetivo em foco é saber o que precisará sacrificar e fazer isso. O sucesso sempre exige algum sacrifício.
o fracasso também. Repare que tanto o sucesso quanto o fracasso cobram um preço. Em geral, o preço do sucesso é cobrado antes e a pessoa aproveita a vida depois. O fracasso normalmente acontece com pessoas que, no início, não se esforçam, elas pagam o preço depois. A Bíblia explica que existem alimentos que são doces na boca, ou seja, no começo, e amargos depois. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Apocalipse 10, 9. Também diz que há alimentos amargos na boca, mas doces no estômago. Ao nosso ver, a vida profissional se parece muito com isso. Compensa fazer muito esforço em uma fase inicial, amarga talvez, para ter a parte mais doce depois. Não fazer os sacrifícios certos agora pode parecer doce, mas é possível que no final seja amargo. Foco versus mente positiva. Portanto, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3, 1, 2. Nosso cérebro é programado por nossos pensamentos. Quanto mais se pensar em coisas boas, mais coisas boas acontecerão. Claro que os pensamentos sozinhos não mudam a realidade. É preciso ação, sacrifícios e persistência. Mas tudo começa na mente. Existem estudos que mostram que as pessoas otimistas, ou seja, as que ocupam a mente com pensamentos positivos, obtêm mais resultados. Quando a Bíblia recomenda buscar as coisas que são de cima, está dizendo para procurar objetivos mais elevados, ir atrás das melhores ideias e pensamentos para a sua vida. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. A lei do planejamento. Os planos bem elaborados levam à fartura. Provérbios 21, 5. Ninguém que pretenda ter sucesso pode desprezar a lei do planejamento. Veja este trecho de Lucas 14, 26, 32. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer dele dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. A fase do planejamento é fundamental para a boa execução de qualquer trabalho ou projeto. Não iremos aqui dar um curso sobre planejamento, mas apenas alertar que essa é uma providência essencial. Queremos que você incorpore esse conceito e que procure livros e cursos para aprender a organizar e planejar melhor a sua vida e a sua carreira. Existem 3 degraus do planejamento. Primeiro, planejamento geral, estratégico de longo prazo. Segundo, planejamento por fases menores, quinquenal, anual, semestral, trimestral e mensal. Terceiro, planejamento semanal e diário, que chamamos de administração do tempo. Muitas pessoas acreditam que planejar é enfadonho e nem tentam por considerarem difícil aprender como se organizar melhor, mas esquecem que planejar poupa sofrimento e evita desperdício. Quando há recursos de sobra, não é preciso se preocupar tanto com o planejamento, mas, para a maioria das pessoas, não é esse o caso. Imagine alguém que queira comprar uma casa. Se fizer uma pesquisa antes, escolherá a melhor oferta, levando em conta o estado de conservação do imóvel, o preço e as condições de pagamento. Se não quiser ou não puder fazer esse estudo prévio, provavelmente comprará uma casa mais cara ou com problemas, deixando de fechar um negócio melhor por causa da pressa. Quem planeja bem já é, por si só, um profissional diferenciado no mercado brasileiro. Nossa cultura não prestigia o planejamento, em especial o de longo prazo. O brasileiro é imediatista, faz tudo na última hora, basta ver como se cuida da infraestrutura do país e como não funciona o planejamento para eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
Se você agir de forma diferente, já estará acima da média. O primeiro passo do planejamento é decidir o que se quer, seja o objetivo final, seja uma meta intermediária, defina previamente o que você pretende fazer. Há vários sistemas e ferramentas que poderão ajudá-lo nessa etapa, assim como cursos e livros. Uma técnica de gestão empresarial bastante utilizada é a análise SWOT, que propõe um estudo do cenário externo e da realidade interna de uma organização como base para o planejamento estratégico. Esse sistema teria sido desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada por Albert Humphrey na Universidade de Stanford nas décadas de 1960 e 1970, calcado em dados da revista Fortune sobre as 500 maiores corporações. Essa análise é boa para definir que ações estratégicas você adotará, porque permite conhecer os fatores favoráveis e desfavoráveis que serão enfrentados. O termo SWOT é um acrônimo em inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. De fácil aplicação tanto na vida pessoal quanto profissional, carreira, empresas, produtos, serviços e equipes, esse sistema tem por objetivo verificar o ambiente interno composto pelos itens forças e fraquezas e o externo relacionado às oportunidades e ameaças. No contexto pessoal, podemos falar em qualidades e defeitos no plano interno e em facilidades e dificuldades no plano externo. Para saber como essa ferramenta pode ajudá-lo, responda as perguntas a seguir. Pontos fortes. O que você, sua empresa, produto, equipe, faz bem? Que recursos especiais você possui e pode aproveitar? O que você tem de diferente dos outros? Como e onde pode aprofundar seus diferenciais? O que as outras pessoas acham que você faz bem? Em que tipo de atividade você se sai melhor? E os pontos fracos? Quais são seus defeitos? O que precisa melhorar? Em que aspectos você é menos capaz ou qualificado que a média? Que mudanças pode fazer para melhorar? Que qualidades tem para compensar as fraquezas? É possível contratar alguém ou utilizar alguma ferramenta para compensar suas fraquezas? Quais são as características, defeitos, fraquezas, vícios, problemas que geram mais reclamações a seu respeito? Ameaças. Quais as dificuldades externas que atrapalham seus planos? Que acontecimentos ou circunstâncias podem lhe prejudicar? Quais são os problemas externos que você pode solucionar ou, pelo menos, minimizar? Quais as estratégias e diferenciais para se adaptar de modo a superar as dificuldades? Oportunidades. Quais são as oportunidades externas que você identifica? O que pode fazer por você, pela empresa, pelos clientes e que pode servir como oportunidade? Quais as circunstâncias que podem ajudá-lo? Que aliados e recursos você tem à disposição, mas não utiliza? Por exemplo, bolsas de estudo, livros, estágios, cursos, amigos mais experientes. Que aliados e recursos você não tem à disposição, mas poderia ter se fizesse algum esforço? Essas respostas vão ajudá-lo a analisar melhor a situação e criar um plano estratégico para a sua vida, sua carreira e seus negócios. Um bom exemplo da importância do planejamento foi dado por Jesus na parábola das 10 virgens à espera do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechando. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Mateus 25, 2, 12.
A oportunidade, podemos dizer, é uma noiva que sempre chega na hora que preferimos, mas que, ao chegar, deve nos encontrar preparados. Para isso, o planejamento e a preparação prévia são o caminho. Planejamento tem muito a ver com prudência. De acordo com o dicionário Roais, prudente é aquele que tem prudência, que não procura o perigo, é cauteloso, sensato, ajuizado. É também aquele que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente, é precavido, previdente. E o que manda Jesus? Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10,16. Agir sem planejamento não denota coragem, mas tolice. Veja o que diz Salomão. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Provérbios 14,16. Em A Vida do Rei Henrique V, ato 3, cena 7, William Shakespeare expressa muito bem a importância da prudência e do planejamento. Planejamento não é algo que se faz uma vez e nunca mais. É algo rotineiro. Assim como devemos fazer um planejamento para daqui a 1 ou 5 anos, também devemos planejar nosso dia, nossa semana e o que faremos no mês seguinte. Administrar bem seu tempo é um dos grandes segredos do sucesso. Quanto mais hábil você for ao gerir o seu tempo, melhor. Lembre-se de que o ser humano dispõe de 24 horas por dia para desenvolver seus sonhos e sua carreira. Algumas pessoas têm melhores condições financeiras ou intelectuais e isso as beneficiará. Mas não adianta ficar com inveja e não enfrentar seus desafios pessoais. Nossa recomendação é que você aprenda a administrar seu tempo e a estar presente em cada atividade que realizar, concentrando-se nela. Outro cuidado importante é ter horários para descansar e recuperar suas energias, o que trataremos mais adiante na Lei da Recarga. Salomão falou sobre isso no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Recomendamos que você procure aprender mais a respeito da administração do tempo. Há muitos livros sobre o assunto em que você pode descobrir diferentes técnicas para gerir sua agenda. O quadro horário, por exemplo, é uma ferramenta importante. No entanto, muitas pessoas o veem com desconfiança, porque acreditam que vão se tornar escravas dele. Isso é tolice. O planejamento do tempo visa organizar melhor os horários de estudo, trabalho, lazer, família e cuidados pessoais, proporcionando mais liberdade, flexibilidade e produtividade. Assim, você poderá aproveitar sua vida hoje e preparar um futuro melhor. A administração do tempo é tão importante que não pode ser deixada de lado nem mesmo depois de se ter construído uma carreira ou empresa vitoriosa. O sucesso traz coisas boas, como convites e propostas, e ruins, como ataques e inveja. E você precisa estar preparado para lidar com ambas, senão terá problemas. Um aprendizado essencial é saber dizer não, seja aos ressentimentos, seja à avalanche de propostas que receberá. Se não aprender a dizer não, semeará insucessos,
pois não terá mais tempo para se atualizar e aperfeiçoar profissionalmente, para estar com a família e os amigos e fazer as coisas de que gosta. Quem falha em planejar, planeja falhar. Churchill. As leis do trabalho. A lei do trabalho. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Esdras 10:4. Em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios 14:23. Você conhece a charada dos 3 sapos que estão em cima de uma folha no meio de um rio? Pois bem, um deles decide pular na água. Quantos sapos restam na folha? Pense um pouco antes de dar a resposta, porque ela não é tão óbvia como parece. A resposta correta é: restam 3 sapos, porque um deles apenas decidiu pular, mas não está escrito que o fez. Muitas vezes agimos como o sapo dessa história. Resolvemos fazer isso ou aquilo, mas acabamos não fazendo nada. Na vida, temos que tomar muitas decisões, algumas fáceis, outras difíceis. A maior parte dos erros que cometemos não se deve a escolhas erradas, e sim à indecisão, à omissão e à falta de ação por medo de errar. Agir envolve riscos, sim, mas os desafios precisam ser enfrentados, ainda que com planejamento e sabedoria, porque o maior fracasso da vida é não fazer nada. Quem fica de braços cruzados não constrói absolutamente nada, não se transforma em nada. Pode até evitar o sofrimento e a dor, mas não aprende, não sente, não muda, não cresce, não vive. Preso à sua servidão é um escravo que teme a liberdade. Apenas quem se arrisca é livre. A ação tem 2 modalidades principais: o estudo e o trabalho. O estudo é uma das formas de trabalho, pois nos proporciona conhecimento e sabedoria. Em geral, é necessário fazer um investimento de longo prazo no estudo para alcançar determinados postos de trabalho, ganho e competência. Porém, mesmo que se chegue ao topo, não se pode nunca parar de estudar. Como o conhecimento humano aumenta todos os dias e o mundo está em constante evolução, é preciso sempre se reciclar e atualizar. Logo, o estudo faz parte não só do processo de se conseguir um bom emprego ou montar uma empresa, mas também no cotidiano de qualquer profissional ou empresário estabelecido que queira continuar bem no mercado. Só estudar, porém, não resolve tudo. Dizer que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário já virou lugar comum. Mas é um fato. Quando bem compreendido, esse pensamento resulta em êxito na vida profissional. Porém, se ignorado, acaba provocando confusão, perda de tempo e desperdício de dinheiro. Sucesso decorre de trabalho, e o trabalho começa com a busca de conhecimento, seja pelo estudo, seja pela prática. Uma das armadilhas na busca do sucesso é tentar fugir do trabalho pegando atalhos. Nem sempre o caminho mais curto ou fácil é o melhor. É interessante compreender que às vezes a demora é algo positivo. Pode ser que o sucesso cedo demais seja ruim, pois a pessoa ainda não tem maturidade para administrar o que conseguiu. A lei do trabalho é tão poderosa que, de modo geral, quem obtém sucesso ou dinheiro sem esforço e de maneira ilícita corre sério risco de não manter suas conquistas por muito tempo. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Provérbios 13:11. Confiança. Se você acredita em si mesmo, ou se não acredita, você está certo. Henry Ford. Existe um valor indispensável para que o trabalho frutifique: acreditar em você e na sua visão. Acreditar no que está fazendo ou na empresa que está montando ou gerindo. A Bíblia diz que o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de participante. 1 Coríntios 9:10. Nada acontece sem que a pessoa acredite. Sem fé, é impossível fazer algo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Também diz que, por meio da fé e da paciência, se alcança
a herança prometida. Hebreus 6:12. Não falamos aqui de fé religiosa, mas de fé em você e no que você está fazendo. Diversos estudos e pesquisas demonstram que acreditar em si mesmo e nos próprios projetos é indispensável para alcançar o sucesso, para ter motivação e para enfrentar as dificuldades naturais de qualquer empreendimento. Se você não tem fé no seu projeto, empresa ou produto, ninguém terá. Portanto, tenha fé. Dedicação. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças. Eclesiastes 9:10. Não basta trabalhar, é preciso fazê-lo com dedicação. Muitos são os empresários, funcionários e prestadores de serviço que contrariam esse princípio, adotando a prática de economizar ao máximo seus esforços, o que reduz suas possibilidades de crescimento também. Se, em vez de trabalhar para inglês ver, você se dedicar integralmente ao que faz, o reconhecimento não tardará a chegar. Não importa se algumas pessoas vão considerá-lo insano, tolo ou adulador. Não lhes dê ouvidos. Uma empresa que agir assim será vitoriosa no mercado. Um professor ou palestrante que agir assim nunca ficará sem trabalho. Esse é o conceito de viés religioso que, se aplicado em sua essência, dedicação e capricho, traz resultados não apenas espirituais, como também seculares e profissionais. A Bíblia é enfática. Se você quer melhorar de vida, aprenda a trabalhar bem e a ser diligente, competente e caprichoso, a fazer de todo o coração. Colossenses 3:23. Também podemos chamar a dedicação de entusiasmo. Napoleão Hill menciona que o entusiasmo é o combustível que move homens e mulheres rumo a grandes descobertas e empreendimentos. Os realizadores são profundamente apaixonados por seus objetivos, tanto que não só têm grande entusiasmo pessoal, como também despertam o mesmo sentimento em sua equipe, a despeito das condições externas. Logo, se você quer sucesso, aprenda a se apaixonar pelo que almeja e a motivar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Aprenda a viver com paixão. Saiba que o entusiasmo, assim como o desânimo, é contagioso. A dedicação envolve persistência e esforço. Salomão recomenda: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11:6. Salomão afirma também que, onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Provérbios 14:4. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, ele está falando da opção por ter mais trabalho e, assim, mais resultados. Se você deixa o lugar de produção vazio, aparentemente está tudo bem, porque não há trabalho. Mas é do preenchimento que advém a produtividade. Temos que colocar alguma coisa no espaço profissional para que haja crescimento. Um boi dá muito trabalho, mas também dá retorno. Segundo, se você utilizar instrumentos adequados, aumentará a sua produtividade. Se você tem uma fazenda e deseja ter um boi, sabe que o animal requer cuidados e vai dar trabalho. Em compensação, você poderá contar com a força dele no cultivo da terra e obter uma colheita maior. Da mesma forma, você pode ter uma fazenda e querer comprar um trator, que também dará trabalho. Mas pense em como ele irá aumentar a sua produtividade. Para melhorar sua remuneração, além de trabalhar de forma mais eficiente ou investir mais no seu negócio, há a opção de se especializar. Seu trabalho terá maior valor agregado. Há profissionais que preferem a zona de conforto, que leva à ausência de riscos, mas também à ausência de maturidade e sucesso. Que tipo de profissional você é? É aquele que recusa o boi e o trator para não ter mais trabalho e acaba perdendo a oportunidade de ter uma colheita abundante? Ou o que tem coragem de buscar mais trabalho e de se aperfeiçoar a fim de garantir um retorno maior? Que tipos de equipamentos, programas, ferramentas você poderia usar para aumentar a sua produtividade e ainda não está utilizando? O que você tem no seu celeiro? Ele pode e deve estar limpo, mas no sentido de asseio e higiene.
jamais pela falta de produção. Persistência. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eclesiastes 10:10. A persistência é outra característica fundamental para se trabalhar bem, pois revela atitude e disposição vencedoras. Aníbal, general cartaginês que conquistou Roma, disse aos seus comandados: descobriremos um caminho ou construiremos um. Os romanos, por sua vez, tinham um pensamento interessante. Se não houver vento, reme. O versículo em epígrafe segue essa linha. Quando o machado está cego, você o afia ou bate com mais força. De um jeito ou de outro, a pessoa vai cortar a árvore. Se seu machado não está funcionando, você tem dois caminhos. O primeiro é bater com mais força. O segundo é afiar o machado. Se você está fazendo uma prova e não passa, ou quer fazer uma venda e não consegue, talvez esteja batendo mais forte e ficando exausto. Afiar o machado é mais inteligente do que bater com mais força. Isso fica bastante claro nesta conhecida história de um vigoroso lenhador que queria bater o recorde de 72 árvores derrubadas. No primeiro dia, ele conseguiu pôr abaixo 70 árvores. Então, no dia seguinte, acordou um pouco mais cedo, trabalhou mais duro e cortou apenas 68 árvores. No outro dia, acordou ainda mais cedo, esforçou-se ainda mais, trabalhou exaustivamente e cortou apenas 60 árvores. Frustrado, sentou-se para descansar. Com pena do jovem, um velho e experiente lenhador aproximou-se dele e perguntou: meu filho, quanto tempo você reservou para afiar o machado? Quanto mais se usa o machado, mais ele perde o corte e menor sua produtividade. Aprenda a afiar seu machado, mesmo que sua produtividade seja boa, pois ela poderá se tornar ainda melhor. Não se satisfaça com pouco, não se conforme com uma vida medíocre. Sempre é possível aprender algo novo, crescer profissionalmente e fazer seu trabalho melhor. Isso lhe trará mais qualidade de vida e propiciará bem-estar para todos. Se tiver escolha, prefira afiar o machado, mas, se não tiver as condições nem os instrumentos adequados, o melhor a fazer é agir com mais disposição e energia. Bata mais forte. Muitas pessoas reclamam que fazem tudo certo no trabalho e não obtêm reconhecimento. Os chefes não as valorizam, zombam de seu esforço e atrapalham seu progresso. Foi isso que aconteceu comigo, Rubens, como conto a seguir. Tive uma vida muito difícil de pobreza extrema. Pais dignos, mas que criaram 6 filhos com menos de 2 salários mínimos por mês. Estudei em um colégio público do primeiro ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio. Assim que meu irmão mais velho, Paulo, se formou sargento, resolveu pagar para que eu cursasse o 3º ano do ensino médio em um colégio particular. Nesse colégio de alto nível de ensino, fui chamado de semi-idiota e desencorajado a continuar estudando, sob a alegação de que não passaria em concurso algum. Passei em alguns concursos com boa classificação. Já na Academia Militar das Agulhas Negras, também fui desencorajado por algumas pessoas. Eu não sabia nadar e encontrava enormes dificuldades. Afoguei-me diversas vezes, mas não desisti e cheguei a nadar 1.500 metros. Terminei a AMAN como oficial de infantaria e prestei concurso para o IME. Depois de ser duramente desencorajado a fazê-lo, fui o 7º colocado. Já capitão, servindo no Acre, eu me inscrevi para o concurso de analista do Banco Central. Minha esposa teve um quadro de pré-eclâmpsia grave e depois do parto ficou internada com meu filho. Mesmo com esposa e filho doentes, sem materiais adequados ou cursos, tive que arrumar forças para enfrentar a luta desigual e tive êxito. No Banco Central, ouvi questionamentos sobre por que eu estudava tanto. Queriam saber se eu esperava reconhecimento. Quando fiz doutorado, fui desencorajado por colegas da instituição que alegavam que minha tese não tinha afinidade com o Banco Central. Enfrentei tudo isso e tive a tese de doutorado premiada pelo próprio governo, indicando a alta relevância do trabalho para a política econômica brasileira.
Minha pesquisa foi o tema de artigos em revistas científicas de grande reconhecimento no Brasil e no exterior. Enfim, quando as pessoas não acreditaram em mim, precisei olhar para frente e acreditar, mesmo que quase sozinho. Quando procuraram me desprestigiar, respondi fazendo as tarefas a mim atribuídas com o máximo zelo, cuidando para não errar. Nunca deixei de ajudar os que me desprestigiaram. Sabia que um dia o reconhecimento viria. Seria algo natural. Eu dizia que se alguém não quisesse ser usado por Deus para me abençoar, Deus levantaria outro e eu seria abençoado. Contudo, tive que transpor as etapas do descrédito, humilhação, perseguição, desprestígio e falta de recursos financeiros. Por isso, acredito que só se vence quem não esmorece. Só vence quem persevera e não desiste. Quando o caminho é difícil, a perseverança vale mais que a inteligência. No livro Do Monturo Deus Ergue um Vencedor, da editora Betel, Jorge Videira conta em detalhes minha história de luta, a esperança, a fé e o esforço necessários para superar todas as dificuldades que vivi. Para vencer, eu faria tudo de novo. Uma frase do filme Tropa de Elite, que mostra o treinamento para o ingresso no BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, caiu no gosto do público. Não está aguentando, pede para sair. No BOP também se fala muito. Sabia que era difícil, veio porque quis. O sucesso profissional é parecido. É difícil e até podemos pedir para sair, mas são os que ficam e vencem que conseguem realizar seus sonhos. Guy Fawkes diz que não basta bater na porta certa, é preciso bater até abrir. Isso é perseverança. Se não dá para afiar o machado, então bata mais forte até que a madeira seja cortada.